Alô, alô, torcedor do Inter, boa madrugada! O torcedor colorado um pouco cabisbaixo, o Inter apenas empatou com o Furacão em Curitiba, 0-0, o Flamengo venceu, derrotou o Vasco por 2-0 na combinação de resultados, a diferença é que era de 4 pontos pro Inter, caiu para 2, mas o Inter segue na frente. O Inter tem 4 rodadas para se manter à frente do Flamengo, tem confronto direto, é só não perder pro Flamengo no Rio, né? Se não perder pro Flamengo no Rio, se mantiver o aproveitamento atual, o Inter vai ser campeão brasileiro. Fala sobre essa questão aí, projeções a partir de agora que o Inter tem que fazer até o final da competição para ser campeão do Brasil e, claro, esta penalidade máxima não marcado, ou não marcada a penalidade, o pênalti não marcado, penalidade não marcada para o Inter pelo Ricardo Marques Ribeiro, árbitro mineiro. Olha só, pressão que começou no eixo Rio-São Paulo, principalmente pelo Flamengo, por outros clubes, cariocas, paulistas e lá de Minas, deu resultado porque realmente houve um condicionamento da arbitragem. Na dúvida, não vamos marcar para o Inter. Então, o condicionamento foi bem feito por parte do Flamengo, de outros clubes e da imprensa do eixo Rio-São Paulo. Em qualquer outro momento do campeonato, esse lance, a arbitragem teria dado penalidade máxima para o Internacional. Houve pênalti para o Flamengo? No Bruno Henrique? Houve. Foi pênalti. Foi marcado? Foi marcado. Houve pênalti aqui? Houve do Abner. Foi marcado? Não foi marcado. A questão que eu sempre falo para saber se foi ou não pênalti, é claro que é lance interpretativo, mas eu sempre digo, se esse lance fosse fora da área, o que o juiz marcaria? Aí logo vem a resposta, falta, Paulinho. Bom, então se fora da área é falta, dentro da área também é falta, é penalidade máxima. Tá certo? O Inter deixou de ganhar por esse pênalti não marcado? Também. Vamos rodar aqui, mostrar a tela, trocar a tela, a classificação, para a gente saber como é que está a classificação nesse momento do Brasileiro após essa 34ª rodada. Roda a vinheta. Confirmando, a diferença que era de 4 pontos, agora é de 2 a favor do Inter. Inter tem 66 pontos, o Flamengo tem 64, 2 pontos a menos. O Galo Mineiro tem 60 e o São Paulo tem 58, não jogou na rodada. O São Paulo contra o Palmeiras foi adiado porque o Palmeiras está disputando o Mundial de Clubes lá no Catar. A rodada foi boa para o Inter? Mais ou menos, como diz aquele personagem, porque o Inter abriu um ponto a mais em relação ao Galo, tinha 5 de vantagem, agora tem 6, mas perdeu 2 pontos em relação ao Flamengo. Tinha 4, agora tem 2. Mas o Inter segue dependendo apenas de si para ser campeão do Brasil na temporada 2020. Lembrando que daqui 3 rodadas tem duelo, confronto direto lá no Rio contra o Flamengo no Maracanã. O Inter tem 64, quase 65% de aproveitamento no Brasileiro. Se mantiver o aproveitamento atual, olha só, se os dois clubes mantiverem o aproveitamento atual, o Inter e o Flamengo, o Inter vai ter no final do campeonato 74 pontos e o Flamengo vai ter 72, o Inter vai ser campeão. Então o Inter continua só dependendo apenas e tão somente dele. Você está me perguntando, Paulinho, contra o Sport não dá mais para ser campeão. Dá para ser campeão contra o Vasco? Dá para ser campeão contra o Vasco. Algumas combinações precisam acontecer, mas respondendo objetivamente, dá sim para ser campeão contra a equipe do Vasco da Gama. Claro, tem que ganhar do Sport Recife, próxima quarta-feira no Beira-Rio, e depois, no outro domingo, ganhar do Vasco da Gama lá em São Januário. Para começo de conversa, mas que dá para ganhar, para ser campeão contra o Vasco, dá antes mesmo de enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Deixa eu trocar a tela de novo aqui, que eu quero mostrar agora, fazer a projeção, mostrar os números, projetando aqui o Inter a partir desse momento, que o Inter tem que fazer até a última rodada, nessas últimas 4 rodadas, para ser campeão brasileiro. Trocando a tela. Números, muitos números, o pessoal nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, perguntando, foi no Twitter, foi no Instagram, foi no Facebook, e aí, Paulinho, vai mostrar pra gente as projeções, como o Inter vai, o que o Inter vai ter que fazer para ser campeão, enfim? Claro, tá aqui, ó, tá na tela para você. O Inter tem 66 pontos, 19 vitórias, tem mais 4 jogos por fazer, no máximo vai chegar, se vencer os 4 jogos, a 78 pontos e 23 vitórias. O Flamengo, se o Flamengo vencer os 4 jogos que ainda restam por fazer, inclusive bater o Inter no Maracanã, o Flamengo tem 64,
64 pontos e 19 vitórias, vai chegar a 76 pontos e 23 vitórias. Aí teria ganho do Inter. Aí é o seguinte, pessoal, se o Flamengo ganhar do Internacional, ganhar os 4 jogos, o Flamengo vai, repito, a 76 pontos e o Inter no máximo, olha só, vencendo os outros 3 jogos, Sport Recife, Vasco da Gama e Corinthians, chegaria a 75. Então o Inter não pode perder para o Flamengo. O Inter não pode perder para o Flamengo, objetivamente falando. O Internacional, no contexto atual, o Flamengo vence os seus 3 jogos e empata com o Inter tem que vencer os seus 3 jogos e empatar com o Flamengo. Se isso acontecer, certo? O Inter vai ser campeão brasileiro. A partir de agora, o Inter pode até somar um ponto a menos que o Flamengo nas últimas 4 rodadas, desde que não perca para o Flamengo. Não pode perder para o Flamengo no confronto direto. Então, no geral, o Inter, se fizer um pontinho a menos, fizer até um ponto a menos que o Flamengo nas últimas 4 rodadas, vai ser campeão brasileiro. Por quê? Porque a diferença no momento está em 2 pontos. Se o Inter perder um ponto em relação ao Flamengo, não vai ter problema. Ele vai chegar no final da competição ainda como líder, portanto como campeão. Então o Internacional pode até somar um ponto a menos que o Flamengo nas últimas 4 rodadas. O importante é isso aqui, o Flamengo não pode fazer 100%. O Inter tem que pelo menos empatar com o Flamengo no Maracanã. Aí seriam 10 pontos que o Inter teria que fazer. 3 vitórias e mais o empate com o Flamengo. Galo Mineiro, que é a matemática pura, pessoal. Galo Mineiro tem 60 pontos, mais 4 jogos por fazer. Se vencer os 4 jogos, vai a 72 e 22 vitórias. Como o Inter tem 66, o Inter tem que fazer mais 7 pontos para chegar a 7-3, que aí não é alcançado, vai ser alcançado pelo Galo. E nessa projeção aqui, o Inter pode fazer até 5 pontos a menos que o Galo nas últimas 4 rodadas, entendeu? 5 pontos a menos nas últimas 4 rodadas, porque, por exemplo, quer como dá certo o cálculo? Se o Galo fizer 12 pontos, vai chegar a 72 pontos, certo? O Inter faz 5 a menos que o Galo. 12 menos 5, 7 pontos. 66 mais 7, 73. Tá certo? Então, em relação ao Galo, é isso. O Inter tem que fazer 7 pontos nestas últimas rodadas ou 5 pontos a menos que a equipe do Galo. São Paulo tem mais 5 jogos por fazer. Se vencer todos os jogos, São Paulo vai 73 pontos. 7-3. Então o Internacional, para ficar à frente do São Paulo, como tem 66, teria que fazer mais 8 pontos nestas últimas 4 rodadas para chegar a 74 pontos aqui. Ou então, nos 4 jogos, o Inter pode até fazer 7 pontos a menos que o São Paulo. De novo, São Paulo tem 5 jogos para fazer. São Paulo conquista 15 pontos. 100% de aproveitamento a partir de agora, 15 pontos. Quer ver como vai dar certo o cálculo? São Paulo com 15 pontos vai a 73. O Inter pode fazer menos 7. 15 menos 7, 8. Então, o São Paulo faz 15 pontos, vai a 73. O Inter tem 66, faz 8 pontos, vai a 74. O Inter fica à frente do São Paulo. Tá certo? Essa é a projeção. Mas o mais importante é que o balizador do Flamengo, portanto, o Inter, primeiro, não pode perder para o Flamengo. E, em segundo lugar, pode, nessas 4 rodadas, até na soma geral das 4 rodadas, até ficar um ponto atrás do Flamengo, né, na soma das 4 rodadas, para poder ser campeão brasileiro. Olha só aqui. Agora é projeção. Aqui é projeção mesmo, pessoal. O Inter tem 66 pontos, 64,7% de aproveitamento. Arredondar para 65. Se mantiver o aproveitamento atual, o Inter vai chegar no final da competição a 74 pontos. Flamengo, que tem 64, vou arredondar aqui, 63% de aproveitamento. Com esse aproveitamento vai chegar a 72 pontos no final da competição. O Galo, que tem 60, 59% de aproveitamento, sempre arredondando aqui, 59, vai chegar a 67. E o São Paulo, que tem 58, o Galo tem 4 jogos por fazer. O São Paulo tem 5 pontos, 5 jogos por fazer até o final da competição. O Grêmio que disputa com o São Paulo ainda o G4, né? Falando no Grêmio ainda. Certo? São Paulo, então, 59% de aproveitamento. Se mantiver o aproveitamento atual, vai a 67 pontos. Traduzindo, agora é projeção. Sempre Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo mantendo seus aproveitamentos atuais. O Inter, para ser campeão, teria que fazer mais 7 pontos. O Flamengo, no máximo, iria a 72. O Inter tem 66,
com 7,73. Em relação a Galo e São Paulo, mais 2 pontinhos. Porque a projeção indica que, pela projeção, pelo aproveitamento dos dois aqui, que Atlético e São Paulo chegariam no máximo a 67 pontos. Como o Inter tem 66, mais 2 pontos chegaria a 68, seria, portanto, campeão brasileiro. Tá certo, pessoal? Deixa eu mudar a tela de novo aqui para mostrar agora a sequência de jogos dessas 4 equipes que brigam pelo título do Brasil na temporada de 2020. Vamos lá? Trocando a tela. Tem uma questão importante, pessoal, para a próxima rodada, que é a 35ª, 16ª do retorno, que é a seguinte. O Inter é líder, tem 66, 66. O Flamengo é segundo, 64, 64. O Flamengo joga antes do Inter, nessa rodada, a próxima rodada agora. O Flamengo joga domingo, 8h30 da noite, aliás, é o único jogo de domingo. 8h30 domingo, Bragantino e Flamengo. Bom para o Inter, que o Flamengo pega o Bragantino, né? O Bragantino está muito bem no segundo turno da competição, então é um probleminha para o Flamengo aqui. O Braga pode fazer sim frente para o Flamengo. Adversário difícil. Na comparação, ó, óbvio que quem tem um adversário mais difícil é o Flamengo. O Flamengo pega o Bragantino em Bragança, o Inter pega o Sport na quarta-feira no Beira-Rio. Ao contrário do que aconteceu nessa rodada agora, em que o Inter pegou o Furacão em Curitiba e o Flamengo pegou o Vasco. Eu sei que é clássico, mas o Vasco está muito mal, né, pessoal? Está muito mal aí, brigando para não cair para a segundona. Então, realmente, se nessa rodada, então, o Flamengo teve o adversário mais fácil, o Inter na próxima é quem vai ter o adversário mais fácil. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, ó, para falar do Flamengo jogando antes. O Inter pode, momentaneamente, domingo à noite, perder a liderança do Brasileiro. Exatamente. Pensaram nisso já? Está 66 a 64. Se o Flamengo derrota o Bragantino domingo, o Flamengo vai a 67, 67. Ultrapassa o Inter. Vai ficar um ponto à frente do Inter. E aí o seguinte, ó. Os dois têm 19 vitórias. 19 vitórias para o Inter, 19 para o Flamengo. Se o Flamengo vence o Bragantino, vai a 67 pontos e 20 vitórias. Vai ter uma vitória a mais que o Internacional. Aí o Inter vai ser obrigado a ganhar do Sport para recuperar a liderança na quarta-feira. Porque o empate vai deixar o Flamengo na frente. Porque com o empate, vitória do Flamengo sobre o Braga e empate do Inter com o Sport, os dois ficariam com 67, 67 a 67, mas o Flamengo aí com 20 vitórias contra 19 do Inter. Mas o importante é que o Flamengo tem, como se diz lá em Vacaria, alô Vacaria, aquele abraço, uma carne de pescoço pela frente agora que é o Bragantino. Então, domingo, 8h30 da noite, Bragantino e Flamengo. Na quarta-feira, os outros 3 jogos importantes na briga pelo título. Às 7 da noite no Beira-Rio, o Inter pegando o Sport Recife, que briga para não cair. 9 da noite no Morumbi, em São Paulo, tem o São Paulo contra o Ceará. E às 9h30, fechando a quarta-feira, joga no Rio, Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos aqui aos jogos que restam para as 4 equipes que brigam pelo título. O Inter tem Sport Recife em casa, Vasco da Gama lá em São Januário, o Flamengo no Maracanã e o Corinthians no Beira-Rio. O Mengão tem o Bragantino agora em Bragança, depois recebe o Coringão e o Inter no Maracanã e sai para jogar na última rodada contra o São Paulo no Morumbi. O Galo Mineiro tem o Fluminense agora fora de casa no Maracanã, depois recebe o Bahia, sai para jogar contra o Sport no Recife e na última rodada recebe o Palmeiras lá em BH. Finalmente o São Paulo. O São Paulo tem 5 jogos por fazer, pessoal. Na próxima rodada, pega o Ceará no Morumbi. Depois enfrenta o Grêmio na Arena. Aí faz jogo atrasado contra o Palmeiras no Morumbi. Sai para jogar contra o Botafogo no Rio. E na última rodada recebe o Flamengo lá no estádio do Morumbi. Em São Paulo são os jogos aqui de Inter, Flamengo, Atlético e São Paulo que restam ainda para o final da competição. Tá certo, pessoal? Olha só, então, ó. Domingo, secando o Flamengo contra a equipe do Bragantino, porque se o Flamengo vencer, ultrapassa no domingo o Inter, 66 a 64, se o Flamengo vencer vai a 67, aí o Inter vai ter a obrigação, embora que a obrigação sempre tem, né? Para ser campeão brasileiro tem que vencer em casa o Sport, mas de qualquer forma, se o Flamengo vencer o Bragantino no domingo, vai ultrapassar momentaneamente o Inter, que vai ficar na obrigação, portanto, na quarta-feira, para recuperar a liderança, vencer o Sport Recife. Esse é o lado ruim, para a gente fechar. O lado bom para a gente fechar agora, pessoal. Tá 66 a 64. Se o Flamengo, por exemplo, não vencer a partida, digamos que o Flamengo empate com o Bragantino, que é um resultado que eu acho lógico. Se eu tivesse que apostar, apostaria empate entre Bragantino e Flamengo. Então é o seguinte, se o Flamengo empatar com o Bragantino, de 64 ele vai a 65.
Ué, mas Paulinho, vai diminuir ainda mais a diferença? Sim, diminuir a diferença de 2 para 1 ponto. Aí vai ficar o final do domingo, com o empate entre Bragantino e Flamengo, 66 pontos para o Inter, 65, ó. 66 para o Inter, 65 para o Flamengo, certo? Com o empate em Bragança. Só que é o seguinte, pessoal, aí o Inter na quarta-feira ganha do Sport, a diferença de novo aumenta para 4. E aí só vão faltar 3 rodadas, tá vendo? Então, se o Flamengo não vencer o Bragantino e se o Inter derrotar o Sport na quarta-feira, a vantagem, que hoje está em 2 pontos para o Inter, ela aumenta de novo para 4, sobe de novo para 4, aí faltando apenas 3 rodadas para o final. Tá certo, pessoal? É isso, hein? Te inscreve no meu canal, te inscreve aí, dá um like, cara. Porque é o seguinte, ó, se você der um like aqui, você vai mostrar que está gostando do conteúdo aqui do Plantão do Paulinho. E não esqueça, é claro, de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades aqui no meu canal do Plantão do Paulinho. Tá certo, pessoal? Forte abraço!